A Rosângela Feliciano está falando do aniversário do Olavo de Carvalho. Está de aniversário hoje. É uma das lives que eu quero conseguir fazer lá no espaço Cá Entre Nós. Li algumas coisas do Olavo de Carvalho, respeito muito o Olavo de Carvalho, posso ter divergências quanto a algumas coisas, alguns posicionamentos do ponto de vista teológico, algumas coisas, mas conservador brasileiro que entra na pilha da esquerda e começa a criticar o Olavo de Carvalho sem ter lido o Olavo de Carvalho, é que nem esquerdista que baba ovo de Marx sem nunca ter lido. Para mim, vamos ler o Olavo de Carvalho. Por que ter medo do Olavo de Carvalho? Por que ter medo do Olavo de Carvalho? Tem que ter medo, você pode ter considerações diferentes. Agora, negar a importância do Olavo de Carvalho dentro do processo político, negar o Olavo de Carvalho dentro do espectro do pensamento político nacional, a esquerda não tem nenhum pensador nacional. Ela tem vermes anarquistas, baderneiros, agitadores, conspiradores, ladrões, tudo a esquerda tem. Mas ela não teve ninguém que formulasse pensamento. Ela se baseia na interpretação de textos. Ela não tem ninguém que formulou um pensamento. O Foro de São Paulo, por exemplo, é uma frente de ladrões. O Foro de São Paulo é isso, é uma frente de ladrões. Nada mais do que isso. É isso. Exato, dona Norma. A esquerda tem terroristas. Agora, a direita não tem que ter medo nem do Olavo de Carvalho, nem do Marx. Porque o Marx é a melhor leitura pro conservador. Exato, eu digo isso para você. O Marx é uma baita de uma leitura, porque assim, é aquilo que se diz, né? Quem leu Marx e entendeu, vira capitalista. Quem leu Marx e não entendeu, vira militante esquerdista. Por quê? Porque a essência da militância é ser burro. Né? Então, vamos ler Olavo de Carvalho. Vamos ler. Scruton. Tem tanta gente boa para ler. Quanto ao rapaz que queimou livros, qual é a contribuição que ele deu para o mundo, além da quantidade de adubo e esterco que ele fez defecando? Nada mais. Sabe, quem sabe hoje desse sujeito que queimou o livro dele? Então, ler Marx torna você um melhor capitalista. Sabe? Sejamos todos capazes de ler Olavo de Carvalho e não ter medo do Olavo de Carvalho. Porque uma das questões fundamentais, eu sempre digo o seguinte, eu prefiro ler o Olavo de Carvalho, gosto da leitura, é uma leitura provocativa, certo? Mas necessária. Eu não gosto muito dos vídeos dele, gosto mais das leituras. Mesmo assim, eu quero muito mesmo fazer uma live com ele e estou buscando contato, ver. Eu até num desses meus contatos de hoje, eu cheguei assim, olha, se o professor cobrar por uma live, o que é justo? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acredito que um cara como Olavo de Carvalho, se ele cobrasse por uma live $1.000, por exemplo, eu faria um financiamento coletivo para tentar conseguir $1.000 para fazer a live com ele, porque é correto. Eu não gosto da ideia de usar o conhecimento da pessoa
e ele não ser retribuído. Sinceramente, eu penso nesse sentido. Eu falei para esse interlocutor, porque ele vive do trabalho intelectual dele. O cantor, quando vai lá cantar no boteco, ele não vive da venda do CDzinho dele, do CD dele e outras coisas? Por que o Olavo de Carvalho, que é um formulador, ele não pode cobrar por uma live? Falei para o interlocutor. Se ele cobrar, eu tento fazer uma vaquinha, um crowdfunding, alguma coisa para pagar o patrocínio dele. Não, não me sinto envergonhado disso. É um direito dele. Porque esse é um direito. Ele tem que viver. O conhecimento tem um preço. Nós vivemos numa sociedade capitalista. É assim que se estabelece uma relação correta, sadia, honesta. Quem gosta de tudo de graça é esquerdista. Então, eu estou vendo lá se eventualmente ele quer cobrar algum cachê, alguma coisa. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo problema, não. Eu verei se está dentro das minhas condições. Ele é muito reconhecido, o Rosângela Feliciano. Eu creio que o Olavo de Carvalho, ele é muito reconhecido. Às vezes, o brasileiro peca por inveja. E na direita, entre os conservadores, tem muita gente invejosa. E tem muita gente ingrata. Tem muita gente que bebeu na fonte do Olavo de Carvalho e agora tenta virar as costas para ele. Eu nunca fiz curso com ele porque eu nunca tive dinheiro. Mas leio os livros dele. Ah, você é discípulo do Olavo? Não, não sou discípulo porque é uma outra relação. Ele só não é reconhecido na grande mídia e entre alguns discípulos dele que acham que podem andar sem... Eles não gostam de ser tidos como discípulos do Olavo. Ora, exato, Guga. Ingratidão é o que mais tem. Ingratidão é uma coisa muito inerente ao ser humano. Eu não sei se o Olavo chega ao ponto de ser genial, mas o Olavo é um divisor de águas dentro do pensamento conservador brasileiro. E isso precisa ser ressaltado, isso precisa ser enfatizado, e isso precisa ser valorizado. Ainda bem que os conservadores têm o Olavo de Carvalho. Talvez muitos só passem a reconhecer a importância do Olavo de Carvalho depois que ele morrer. Pode ter certeza. Tem muita gente que vai reconhecer, certo? Tem muita gente que só vai reconhecer o Olavo de Carvalho depois que ele morrer. Pode ter certeza disso. Tem muita gente que, por vaidade, por orgulho, por arrogância, por presunção, não vou pagar pau pro Olavo de Carvalho, sabe como é que é? Não. Agora, ele paga o preço que alguns chamam de arrogância, certo? Alguns chamam de arrogância. Porque todo aquele que faz uma caminhada própria comete equívocos. Porque alguém aqui não gosta de futebol? Bom, eu gosto, e o Guga eu sei que torce para o Flamengo, aí os times eu conheço poucos, aí, com exceção do Guga, que eu sei que torce para o Flamengo.
Tinha um que era palmeirense, um outro que era corintiano, o Pieretti acho que é palmeirense. A Norma acho que é palmeirense também. Bom, depois de um jogo, é fácil você comentar. Ah, mas se tivesse feito isso. Ah, mas se naquele pênalti ele tivesse batido em cima. Ah, bah, a senhora é santista? Parabéns. Juventus da Moca, o garoto travesta. Sabe? Então, depois, engenheiro de obra pronta, comentarista de resultado é o que mais tem. Mas tu dá a cara a tapa é muito difícil. E essa é a diferença do Olavo.